amigos, mais uma vez estamos reunidos para a leitura do nosso livro Obreiros da Vida Eterna, né? Pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, contando a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, Desprendimento Difícil. Mas antes de começar a leitura, eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão acompanhando os nossos trabalhos espirituais, as palestras, as leituras, e agora todas as manhãs as reflexões às 7 horas da manhã. Então vamos lá, né? E procurem também sempre, né, se inscrever no canal, dar um like, né, sempre, divulgando o nosso trabalho. E agora esse trabalho abrindo, né, já aberto desde o dia 10 de maio, o nosso site, né? Então vamos lá no site, que está muito bonito. Então nós vamos iniciar a leitura por hoje. É o desprendimento. Aqui eu vou fazer um trabalho no Cavalcante, que vai ser bem difícil, né? Agora tínhamos sob os olhos o caso do Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas voltosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão, qual estranho vaso destinado à fermentação. Continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O colo transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis, repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tono das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópios salteadores em sanha festiva. A festa que estavam fazendo os micróbios, né? Olha a condição também psíquica do Cavalcante, bem diferente, né, do Fábio, né? Doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Olha só o que ele está falando, né? A parte mental, o que é a mente, né? Até ele dominando a própria doença, né? Muito interessante isso aqui. Um exemplo, né? Muito interessante. Decorrido mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente Jerônimo deliberou fosse desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho, informante de nossa resolução de modo vago. Através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio,
O pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em constritadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente? Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obterou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou desapercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, eu reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto. Talvez tivesse levado longe demais o meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que às vezes chamava padre sem batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após fitar o clérigo, demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou. O religioso: obrigada, padre, obrigada. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Interessante que, em certos casos, né, a morte é uma salvação. Muitas doenças são curadas quando a pessoa desencarna. Porque ela vai chegar na espiritualidade sem as dificuldades. Aquilo ali foi uma depuração, foi uma limpeza. E nós, encarnados, muitas vezes não temos esse entendimento, né? Que a morte nos cura realmente, né? Vamos continuar aqui nesse relato, né, de André Luiz a respeito do Cavalcante. Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre, não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, vem examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarquiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. Meu Deus, hein? O esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem amada criança. Na questão que os dois, o médico e o padre, colocam, eles são muito vendo mais a matéria. Por isso acharam essa solução, né? Mas, graças a Deus, pela providência divina, estava ali a espiritualidade maior
né, acompanhando e amparando, né, o Cavalcante. Vamos ver o desfecho aqui, né, o que é que vai acontecer. Quando o eclesiástico pisava mais longe, meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado do seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sobre incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava a funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando o desinfetante enérgico ao nariz, e a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se, precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo que pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso, recordou da alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude, percorrer as estradas terrenas, de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, a distante dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações conveccionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amar o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável, perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas que se desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir, a visão mental do inferno, segundo as concepções católicas. Punha-lhe arrepio no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais encheu de temor. Desejava algo melhor e mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade, diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas prejudicada pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repeliam-nos a ação. Pena que ele não estava com condições nesse momento de vislumbrar os amigos espirituais que estavam ali, né, em volta dele, auxiliando, né. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou para manter-se vigilante, temia dormir e não despertar, pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim. Dizia de si para consigo: não era efetivamente provável? Não era justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse, acariciava a possibilidade, penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-me perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber a visita junto ao outro. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo?
Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera, talvez em desesperação, se pugnara sempre pela prática da caridade? Por que motivo ele, Cavalcante, faltara com necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém podia reprová-lo. Mas se esse era o caminho escolhido, que razões o levariam a desposar pobre criatura incapaz de apresentar-lhe a fome da luz? Por que fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sincário invisível. Pobre do Cavalcante, né? Tantas reflexões, né? Aquele desagrado dele de ter perdido a mulher, tudo isso preso na consciência dele, né? E ele ali se sentindo tão sozinho, né? Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar recursos extremos, mas absteve-se, inquirido por mim, acerca de seus infindos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio, comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de 1 ano, num cárcere, vítima de uma infecção noética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torta e à direito, em busca de pormenores. Coibi-me felizmente, a hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra aos companheiros recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar com mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instantes até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais do Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do decesso, que se aproxima, e dormirá menos inquieto. Olha que coisa linda, né? Eles foram ver a situação da esposa para trazer para ele se acalmar, né? Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, acentuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breve horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita, a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado: será que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais?
Chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Oh, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desse poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quanto à luz, aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver. Tanto se enxergará o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. Tudo é sintonia, né, meus amados? Está aqui bem claro, depende da sintonia, né? A notícia pôs-me fremitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infringindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-as e perseguindo-as. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência da educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade de praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. É triste, né, meus irmãos? Ainda mais assim, com tantas pessoas na mesma enfermaria, tendo esses pensamentos, né? E às vezes a solidão faz isso, né, deles, assim, sem aquele campo, vamos dizer assim, espiritual, né, trabalhado. Vamos lá. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúria sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam minha observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. O André Luiz ainda não tinha, né, a mesma capacidade que o nosso irmão Jerônimo, de conseguir se manter fiel à grandeza de pensamento e força, né? Vamos lá. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, eu atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma, o sangue alagava lençóis, que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante expirava a dó. Abriam-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no agora abedotados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Brandava, sob horrível tormento moral. Oh, os demônios! Vejo o espírito mal roendo chagas. Tudo aquilo, né, que ele abraçou na religião dele, né? Falava em demônios, né? Falava em purgatório, falava em inferno. Então, assim ele estava se sentindo, né? Riquinho. E de faces contraída, apontava mísero ancião de pernas varicosas. O que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve.
Ouvidos à escuta, silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo desabafar-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão, não fora a franqueza invisível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante pronunciasse termo próximo. Jerônimo ministrou-lhe então o piedoso recurso de reconforto e o agonizante aquietou-se, devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. Não viu o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto arrastando-se quase, satisfazendo o guia automaticamente. Veio ao leito de Cavalcante, fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. Mas com tudo isso conseguiram trazer ela, mesmo com esse desequilíbrio todo, tadinha, né? Vamos lá agora relatar essa parte tão forte, né, meus irmãos? O moribundo voltou-se e viu alegre sorriso, estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois é tu, Bela. Graças a Deus, não morrerei sem pedir desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo-o assombrada, retrucou aflita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente, para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência, confesso minha culpa e rogo-te perdão, desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos, no entanto notava que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade, sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase totalmente modificada e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz. Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E, interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia. Estou contente, conformado, mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fitando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olha aquele que parece sufocar o infeliz. Indicava a particularidade dolorosa que certa entidade assediava a pobre doente atacada de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou compadecido e disse à servente: é o delírio, precedendo-lhe o fim. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a figura sombria da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos,
O agonizante pôs-se a brandar alucinado. Volta, Bela, volta! Vejam só o trabalho desses espíritos que estão ali ajudando, né? Mas graças a Deus eles estão ali firmes, né? São duas lutas, né? Parece assim que o bem e o mal estão ali juntos, né? Mas o bem sempre vence, né, meus amados? A gente sabe disso. Esforçou-se o clínico para trazer a esfera de observação que lhe era própria. Mas debalde Cavalcanti continuava invocando a presença da esposa, em voz roquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e clamou quase num sussurro: é impossível continuar assim, será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente: beneficiamos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que se lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer. Tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Que lástima, né, meus amados? Quando um médico toma uma atitude dessa. Ele não tem ideia, coitado, né? É a sua ignorância pela continuidade da vida, pelo espírito mortal, que faz com que eles façam isso tão tranquilamente, achando, né, que vão favorecer a pessoa que está ali mal, né? Mas vamos continuar. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, interessaram nesse os membros, vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante para o espectador comum estava morto, mas para nós, entretanto, a personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa o centro de organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado aos trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertar depois de decorrido mais de 12 horas. Regressando Bonifácio ao meu dirigente, prestou informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já havia transcorrido 20 horas após o serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Ai, foi um capítulo dolorido, né, meus amados? Mas isso é a realidade da vida. E vamos orar sempre, até pelos doentes, né? Para que eles possam alçar a espiritualidade com mais confiança, né? Se entregar a esse momento que encerra a vida física. Porque a gente sabe que esses anestésicos aí, como ele, que mata, paralisa o perispírito, o duplo etérico, e aí fica com muita dificuldade do deslocamento dos corpos espirituais, né? E esse corpo duplo também, ele custa muito aí a se desenvolver, porque é quando a saída dele que se faz mesmo, é que o corpo realmente consegue desencarnar. Então, meus amados, encerramos aqui mais esse capítulo. Eu agradeço muito, continuem nos assistindo, continuem, né, dando um like nos nossos trabalhos e também divulgando. Até a próxima, Deus conosco, Jesus sempre nos amparando.